Bom, gente, hoje eu vou começar com a aula de história, tá? É sobre a religião indígena, é sobre as semelhanças que existem, né? Com relação às crenças, aspectos semelhantes nessa adversidade dos povos indígenas, certo? A diversidade dos povos indígenas no Brasil é grande, né? Você vai ver isso lá na página 75 do seu livro de história. Tais povos apresentam diferenças entre si, mas existem semelhanças, aspectos semelhantes com relação às crenças, certo? A religião indígena, ela se caracteriza pelo xamanismo. Coloquei até aqui para lembrar de falar. Xamanismo, certo? O que seria isso? Ele está associado à presença constante de elementos da natureza e a relação entre o homem e o seu espírito ou animal. Olha, é muito importante a gente falar isso, por quê? Falar sobre isso, por quê? Porque eu tenho a minha religião, você tem a sua religião, todos nós temos religiões ou iguais, né? Ou é a mesma religião, ou religião diferente, tem gente que nem tem religião, né? Então, assim, nós temos que respeitar uns aos outros, tá? A gente não pode ficar assim, dizendo assim, que o índio tá errado, que o índio não acredita no meu Deus, que o índio... Não, gente. A questão aqui é respeitar, principalmente porque nós estamos estudando uma cultura, né? Que é a cultura indígena. Então, tudo que a gente estuda, a gente aprende sobre aquilo, respeita, né? Embora nós não tenhamos aquela fé, né? Cada um tem a sua fé. Então, o que a gente aprende é a respeitar cada vez mais a fé do outro, né? O que o outro acredita. E quando se trata de cultura, né? Quando se trata de algo cultural, aí é que nós temos que respeitar mesmo, tá bom? Então, a cultura indígena, ela segue o xamanismo, né? Que acredita acredita em seres superiores que existem no universo, como deuses, né? Acredita em deuses, como a gente já viu lá no início do assunto sobre o índio, Deus Sol, Deus Lua, né? Então, o xamanismo tem essa relação com a natureza, tá bom? Então, existe uma figura que é a figura do xamã, né? Que é muito conhecida no Brasil, que é como pajé. E ele é fundamental para a tribo, né? Essa figura ela é tida como grande conhecedora, tanto da natureza quanto das tribos, certo? Então, os indígenas, eles acreditam que o xamã é um homem que conversa com seres espirituais, acreditam que o xamã, ele pode prever o futuro, por conta que ele tem aí essa facilidade, né, de conversar com seres espirituais, então eles acreditam também que ele pode prever o futuro, ele pode influenciar os fenômenos da natureza, dar nome aos recém-nascidos, transformar o índio, né, a cultura indígena acredita que quando a gente morre, a gente vira um animal. Então, eles respeitam muito os animais, né? Por isso, porque para eles, as pessoas, quando morrem, tornam-se um animal. Então, mais um motivo para eles respeitarem a natureza, os animais, né? Então, esse xamã, ele também cura, ele também prevê guerras, né? Ele pode prever as consequências da guerra, o que é que vai acontecer no fim das guerras. Os índios acreditam nisso, né? É comum a ideia de uma profecia que busca uma terra sem mal, né? Quantas e quantas religiões têm essa profecia, buscar uma terra sem mal. Entretanto, nessa busca pela terra sem mal, não se exclui a guerra. Então, o índio, ele acredita numa terra sem mal, mas ele também acredita que até chegar nessa terra sem mal, haverão guerras, né? Eles têm que passar
por guerras, porque pela guerra é que os povos vão transpor as dificuldades e opressões sofridas. Eles acreditam que os índios têm que passar pelas guerras para ter uma terra sem mal. Os mitos originais também têm uma presença muito forte na religião indígena, né? E esses mitos, eles são passados de geração em geração, certo, gente? Para que a cultura indígena não morra, vão passando de geração em geração. Os indígenas praticam diversos ritos, né? Rituais. Eles pintam o corpo, eles furam orelha, eles dançam, cantam, ficam em silêncio, que expressam simbolicamente suas crenças. Então, como a gente já havia dito em outra aula, cada coisa tem o seu significado, cada pintura tem o seu significado, cada dança. Então, é por isso que a gente tem que respeitar, né? E a gente nem pode imitar, porque a gente não sabe o significado das coisas. Eu não posso me pintar de todo jeito, porque eu não sei o que é que eu estou dizendo na minha pintura, né? Eu não posso dançar, imitar o índio de todo jeito, porque eu não sei o que significa, né? Nenhum ritual. Agora, a partir do momento que eu sei o que significa tal pintura, eu sei o que significa tal dança, então eu posso dançar e posso me pintar. Eu posso homenagear o índio de forma correta, se eu sei o que representa cada coisa, certo? Então, aí, com esse assunto sobre religião indígena, eu vou resumindo, pedindo o quê? Respeito, né? Que tenhamos respeito um para com o outro e nós todos para com o índio, para com o indígena, porque aqui já é questão cultural, tá certo? Então, vamos lá, terminando a aula sobre religião indígena, né? De história, né? Uma aulinha simples, porque vocês estão com o livro e vocês vão ler. Cada dúvida que apresentar, vai lá e lê de novo, tá bom? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre números fracionais, certo? Números fracionais em matemática. Números, deixa eu ver aqui. Decimais, né? Porque como você vê uma fração, né? De qualquer forma, você pode dizer fracionais. Mas o nome certo, números decimais. Vamos lá. Eu vou tentar explicar bastante direitinho para que você entenda, tá bom? Nós temos aí um número decimal, né? Se ele estiver em forma de fração, eu vou passar para a forma decimal, o número decimal, certo? E se ele tiver em número decimal, eu vou passar para a forma de fração. Vamos entender tudo isso. Então, eu tenho aqui 8 décimos. 8 décimos. E quero transformá-lo em número decimal. Aqui existe um número fracionário, né? Aqui há uma fração. Então, eu quero transformar em número decimal. Olha, bem aqui na frente, eu vou colocar o 8, tá? Ó, botei na pontinha. E aí, eu vou perguntar para vocês quantos zeros tem aqui embaixo. Só um. Então, eu vou voltar só um. Eu vou tirar o tracinho para que você entenda bem direitinho a vírgula aqui. Ó. Você vai voltar só uma casa. Então, se você vai voltar só uma casa, 8 décimos vai ser 0,8, certo? Agora, eu vou pegar 8 centésimos. 8 centésimos. Vou botar o 8 aqui e vou voltar 2 vezes. 1, 2. Ó, 1, 2. Certo? Então, 8 centésimos. Agora, eu vou para 8 milésimos. Zero 0,008. Por quê? Aqui é como se a vírgula tivesse invisível. Então, ela andou só uma casa. Aqui
temos 100 centésimo. Então, ela andou 2 casas. Ela estava aqui, invisível, e ela andou 2 casas. 1, 2. E agora, ela vai andar 3 casas, porque aqui tem 8 milésimos. 1, 2, 3. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não entenderam, vamos lá mais uma vez. Eu tenho aqui 347 milésimos. Milésimos. E quero transformá-lo em número decimal, né? Aí tem uma fração. Vamos lá. 347. Olha, a vírgula, ela tá aqui, certo? Invisível. Então, vamos lá. Quantas casas tem aqui? Quantos zeros tem aqui? 3. Então, 1, 2, 3. Então, vai ser 0,347. Como eu represento 347 milésimo? 347 milésimos. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 casas. Certo? Como é que eu sei disso? Eu peguei o número 347 e voltei com a vírgula que estava invisível, voltei 3 vezes. 1, 2, 3. Para não ficar solta aqui a vírgula, a gente põe um 0. Ok? Vamos para a próxima. Eu tenho um número decimal. Eu tenho este número, ó. E quero transformá-lo em fração. Aí, eu boto ele aqui. Só o número, eu não preciso colocar o 0, ó. Só o número 18, que está aqui, ó. Depois da vírgula. E eu vou contar quantas casas ele tem. 2. Então, 18 centésimos. Certo? 18 centésimos. Vamos para outro exemplo. Eu tenho 3 e quero 3 milésimos. E quero transformá-lo em número decimal. Então, eu boto 3 aqui. E eu vou voltar com a casa 3 vezes. Para facilitar a minha vida, eu posso botar 4, 5, 0, o que eu quiser para cá para frente. Depois eu apago quando eu contar, quando eu voltar com a vírgula. Então, se aqui é 1000, eu tenho que voltar 3 casas. Então, ela tá aqui no fim do número invisível. 1, 2, 3. 3 milésimos em número decimal vai ser 0,003. Certo? Vou lá para o exercício, para ver no que eu posso esfriar lá a cabecinha de vocês, tá? No número 1 tem, observe as frações e suas respectivas representações decimais. Considerando as igualdades acima, que alternativas estão corretas? Então, você vai ver que representação está correta no número 1, tá bom? Número 2, qual é a alternativa que representa a fração 1125 milésimos? O número 1, 2, 3 e 4 é para vocês prestarem atenção nesse retângulozinho aí de cima, tá bom? Vamos para o 5. Compare os números escrevendo entre eles mais, menos ou igual. Eu tenho 0,02, lá no número 5, eu tenho 0,02 e quero saber se ele é maior ou menor que 0,2, né? Eu quero saber quem é maior e quem é menor. Olha, pessoal, se eu tenho aqui, ó, 2 décimos, quem é maior? 2 décimos ou 2 centésimos? 2 décimos, tá? Letra B, eu tenho 1,8
1,8. Ele é maior, menor ou é igual a 1,80. É a mesma coisa. A mesma coisa. Ó, vamos supor que aqui seja R$1,80. Aqui também vai ser R$1,80. Certo? Então, esses aqui são iguais. Daí, vocês vão tentar fazer, né? O número 5 também. E vocês vão ver lá na correção, na segunda-feira, se vocês acertaram. Número 6. Assinale a alternativa correta para cada item. Em uma maratona, Lucas percorreu 2,95 quilômetros e Ana percorreu 2,950 quilômetros. Podemos afirmar que... Daí, vocês vão ver qual é a alternativa correta. A letra B do 6, eu acabei de dar aula sobre ela, tá bom? Mas, mesmo assim, eu vou explicar mais uma vez. Número 6. Nós temos aí 0,003. Esse número decimal é qual fração? Você vai botar o 3 em cima e você vai contar quantas vírgulas andamos, ó. 1, 2, 3. Então, aqui vai ser 1000. Certo? 3 milésimos. Isso aqui que eu estou explicando é a letra B do 6. No 7º, você vai completar o segmento com os números decimais. Também está fácil. Certo? Tenta fazer e logo você vai corrigir e ver o que você aprendeu, tá? Mas hoje é para que você aprenda, quando tiver fração, transformar em número decimal e quando tiver decimal, transformar em fração, tá certo? Fora a leitura dos números, né? Se eu tenho 10 embaixo, décimo. Se eu tenho 100, centésimo. E se eu tenho 1000, milésimo, certo? Eu espero que tenham entendido e qualquer coisa eu estou aqui. Tenta responder só a página 151 e a página 152, tá? História, página 77 e 79. E hoje nós temos live às 3 horas da escola, no Insta da nossa escola, em homenagem ao Dia dos Pais, tá bom? Então, bom fim de semana, fiquem bem, estudem, não deixem acumular atividade, certo? E vamos orar uns pelos outros para tudo melhorar, a saúde de cada um ficar bem, né? E beijo, até segunda-feira.